gente continua em Brasília porque ministros do governo estimam que a recente alta dos alimentos e a crise envolvendo o Pix estão entre as principais causas para a queda da popularidade do presidente Lula. Agora, da capital federal, o repórter Pedro Nascimento, ao vivo, tem mais informações. Ô Pedro, a aposta está na comunicação para minimizar o prejuízo? Bom dia para você. Bom dia também para você, Eustáquio. Bom dia, Aline. Bom dia também para todos que acompanham a Itatiaia nessa terça-feira. Bom, como você mesmo disse, Eustáquio, a aposta está na comunicação. Isso porque, só pra gente contextualizar, ontem logo cedinho aqui no Jornal da Itatiaia, a gente trouxe os resultados da primeira pesquisa de popularidade envolvendo o governo do presidente Lula em 2025 e o resultado, como a gente acompanhou, foi bastante negativo. Segundo a pesquisa Genial Quest, divulgada na segunda-feira, o índice de aprovação ao governo caiu 5 pontos, passou de 52% para 47%. E pela primeira vez desde que o presidente Lula assumiu seu terceiro mandato, esse índice de aprovação ficou abaixo do índice de reprovação, que está em 49%. Ou seja, hoje, segundo essa pesquisa, a maioria da população brasileira, 49%, reprova o governo Lula, enquanto 47% tem essa avaliação positiva. Uma queda que aconteceu, sobretudo, entre a população de baixa renda e também em estados do Nordeste, onde, historicamente, o PT e o presidente Lula têm uma aprovação acima da média dos outros estados brasileiros. Então, como a gente pode imaginar, essa pesquisa, esses resultados caíram como uma bomba dentro do Palácio do Planalto ontem, muita gente comentando a respeito desses resultados, atribuindo aí alguns culpados, e a própria pesquisa fez esse trabalho de apontar alguns caminhos para o governo, porque o Instituto aponta nesse levantamento que a atuação do governo na crise do Pix, que a gente noticiou recentemente, aquela fake news de que o governo poderia taxar as transações de Pix, que não foi muito bem desmentida e depois se sucedeu com a própria revogação da portaria. Pois bem, esse episódio, na avaliação dos entrevistados, ele, segundo 66% dos entrevistados, ou seja, até bem mais do que a maioria, ou 2 em cada 3 eleitores, eles consideram que o governo mais errou do que acertou em meio a essa controvérsia, o que pesou bastante nessa avaliação negativa. Já os que consideram que o governo acertou mais do que errou nessa polêmica são 19%, enquanto outros 5% dos entrevistados consideram que o nível de erros e de acertos foi igual, e ainda tem aquela margem ali de 10% dos entrevistados que não souberam responder. Além disso, também a questão sobre o preço dos alimentos. Muitos dos entrevistados alegaram que o governo tem errado ao tentar combater essa crise dos alimentos. E aí, a gente foi repercutir dentro do governo, não só ministros, mas também assessores, membros do governo que são próximos ali ao presidente Lula, avaliam que essa queda na popularidade, claro, não era esperada uma queda tão robusta, mas essa queda já era esperada por conta dessas crises que vem sucedendo e por conta de um erro que o próprio presidente Lula identificou, que é o erro na sua comunicação. Tanto que houve a troca recente do ex-ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, que agora foi substituído pelo novo ministro marqueteiro Sidônio Palmeira, e que tem atuado justamente nessa questão da popularidade do presidente Lula, sobretudo na internet, onde o presidente tem perdido alguns embates, principalmente com relação à direita, que tem mais presença, tem mais força, com nomes de parlamentares e também do ex-presidente Jair Bolsonaro, que são mais populares nas redes sociais. Então o governo está tentando reverter isso. Era um resultado, como eu disse, um pouco esperado, Eles não esperavam que a popularidade fosse ultrapassar, a rejeição fosse ultrapassar essa popularidade, mas de qualquer forma é um medicamento que o presidente Lula já tinha tomado anteriormente e que o resultado ainda vai vir mais para frente, mas de qualquer forma um resultado muito negativo para o governo a partir dessa pesquisa. Neste momento, Eustáquio, temperatura na casa dos 21 graus e céu parcialmente nublado aqui na capital federal. Volto com vocês.